Então vamos lá. Vamos fazer essa classe que eu estou falando. Se é classe, vai estar dentro de model. Então botão direito, model, Ctrl S, né, cria um novo arquivo ali. Esse arquivo eu vou chamar de rotas.class.php. rotas.class.php. Ele vai tratar, obviamente, as nossas rotas. Vamos criar aqui um bloco PHP. Ok. Function. Vamos fazer aqui o seguinte para ele. Essa função eu vou chamar de rotas. Vamos trabalhar aqui para essa, aliás, não é function não, né? Primeiro é a classe, depois a função. Então, class, rotas. E aqui, então, vamos fazer com que essa minha classe rotas, ela tenha alguns métodos. Dentre os métodos, nós vamos criar um método estático. O que é um método estático? Que diferencia de um método privado ou público? O privado só pode ser acessado da mesma classe. O público pode ser acessado de fora. O estático pode ser acessado sem chamar a classe. Então, por exemplo, aqui o meu template, eu nunca conseguiria acessar esse view sem fazer a instância dela, como foi feita aqui, ó. Se eu torno um método estático como esse, eu consigo chamar ele e executar essa função que está dentro dele, que está associada a ele, mesmo sem chamar a classe, mesmo sem instanciar essa classe. Então, essa é a diferença. Depois, na chamada, eu explico um pouco melhor. Vamos chamar isso aqui de getPágina, capturar página, pegar página, ou o que você preferir. Eu vou chamar aqui até dessa forma, getPágina. E o que eu tenho que fazer é uma verificação no que vem para mim na URL. Aquilo que eu estava falando na aula anterior. Provavelmente aqui, se eu tivesse uma... Vamos colocar aqui, ó, vamos melhorar isso aqui. Se eu tivesse um controller que vai trabalhar com as categorias dos produtos vendidos, né, ele seria chamado sem URL amigável dessa forma aqui. Ó. Vamos colocar o seguinte. Ele seria chamado dessa forma aqui. Ó. Aqui não é esse cifrão, é um i comercial. Ele colocaria aqui um parâmetro que é a view na qual ele pertence. Vamos supor que a view chamaria categorias e eu estou passando que o nome dessa categoria ou do arquivo que ele vai chamar é o de roupas. Seria basicamente dessa forma aqui. Quem já trabalhou com MVC sabe aqui do que eu estou falando. Só que eu quero pegar justamente isso que vem, esse parâmetro que vem como view na minha URL e transformar ele somente no nome do controller. Então aqui categoria seria o controller e roupas seria o nome da página, que seria a minha view final mesmo. Então, na verdade, aqui eu até estruturei aqui, né, um pouquinho errado. Vamos colocar da seguinte forma, então. Aqui seria, em vez de nome, vamos colocar assim que fica mais fácil de vocês entenderem. Eu sei que está muito pequeno ali, mas isso aqui tem que ser bem explicado, porque no portal imobiliário nós não fizemos todas as URLs ficarem URLs amigáveis. Né? Só foi interessante ali na parte do fórum mesmo, só foi necessário para aquele exemplo na parte dos fóruns e dos temas. As demais não teve necessidade. Aqui eu vou fazer para todo o site. Então, aqui seria basicamente o seguinte. Vamos supor que essa variável fosse, por exemplo, página, e aqui fosse view, né, ou fosse outra coisa qualquer. Vamos colocar aqui, ó, deixa eu até aumentar, vou colocar aqui no bloco de notas, que eu quisesse que isso aqui se transformasse, deixa ele carregar aqui, ok, ó, isso aqui se transformasse somente nisso aqui, ó, né, endereço do site, vamos até colocar aqui, por exemplo, ó, lojafreitas.com.br, por enquanto não é loja freitas, é localhost loja, barra isso. Então eu queria que ficasse dessa forma aqui, ó. Loja freitas, barra categorias, barra roupas. Pronto. É ponto PHP ou ponto a extensão da página, etc. Não importa ali. Mas isso ser transformado nisso. Como que eu posso tratar isso? Eu posso tratar da seguinte forma, fazendo algumas verificações. Então, quando eu mandar ele capturar a página, a primeira verificação vai ter que ser a seguinte. Se, né, isset, para testar se existe, tá joia? Geralmente, o isset ele testa alguma coisa vindo do método get, como variáveis, que é o nosso caso, e post vindo de formulários. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que toda vez que eu for chamar um controller, page vai ser esse exemplo que eu dei aqui, ó, de página. Seria essa variável. Se a minha variável page, vamos até colocar aqui então assim, ó, se a minha variável page
ela vier igual a categorias e essa categorias existir lá dentro da pasta controllers, opa, então é porque realmente aquela página é existente. Se aquela página é existente, em vez de deixar ele mostrando dessa forma na URL, eu quero que ele substitua somente para o nome do controller. Então, no caso, somente categoria. Essa é a lógica que nós devemos montar aqui.